é que existem duas categorias principais quando a gente fala de desenvolvimento de países. A categoria de países que são mais extrativos, né? Ou seja, de exploração. Então, a gente estudou em história, quando a gente estava na escola, aqueles tipos de colônia muito, né, diferentes. Colônia de exploração, né, e colônia de povoamento. E a gente estudou que as colônias de exploração eram quais? Eram as colônias que os colonizadores iam, extraíam as matérias-primas, não desenvolviam aquela região e até hoje, em tese, segundo esse argumento, esses países não se desenvolveram justamente por isso, talvez por instituições não tão boas, e os países colônias de povoamento, é sempre aquele exemplo que a gente sempre ouve, é os Estados Unidos, né, que foram colonos que foram lá para justamente desenvolver aquela região, né, colônias de povoamento, e até hoje a gente vê que os Estados Unidos têm um país economicamente diferente, né, desenvolvido, mas não é só por causa disso. Então tem muitas coisas que vão além disso. Então isso é um início talvez de literalmente da história, mas é muito importante a gente analisar aspectos que hoje em dia são mais modernos, vamos dizer assim, analisar a geografia do local, a questão social, a questão também das leis de mercado. Uma das coisas que eu sempre bato muito nesse ponto é a liberdade econômica. A liberdade econômica, pessoal, é um pilar muito importante. Quando a gente fala de liberdade, a gente não está falando simplesmente de liberdade de você poder fazer aquilo que você quer. Tem muitas regiões do mundo que não existe a liberdade, por exemplo, se você vai a países como Cuba, as pessoas não têm liberdade para poder abrir a livre iniciativa, não existe a ideia de propriedade privada. Isso, como vocês vão ver, é um aspecto muito importante para que você possa desenvolver, para que você possa querer colocar a sua mão para desenvolver algo e aquilo você ter a ideia de longo prazo, que você continue desenvolvendo, que você arrisque também. A ideia de risco, o retorno também é muito importante e para nutrir justamente a liberdade. Então, eu acho que esses aspectos são os aspectos que eu queria trazer inicialmente para vocês. A questão também que eu acho que é muito importante, algo que às vezes não é tão popular, os economistas não falam tanto, é a questão do pluralismo. É a questão de você trazer a população justamente para discussão dos aspectos importantes. Cada população, cada região do mundo, cada estado, cada país tem uma particularidade, a particularidade de pessoas que estão ali. Então é muito importante a gente entender as particularidades daquela região para poder desenvolver, para que ela possa se desenvolver e justamente que as necessidades econômicas dela possam ser preenchidas. Não é um padrão. Quando a gente fala, por exemplo, de economia, a gente muitas vezes, existem padrões em economia no sentido de que a gente vê que países com mais liberdade econômica, países que têm instituições mais inclusivas, né, em países que apostam, por exemplo, que têm menos desigualdade, normalmente são países que se desenvolvem também. Mas são medidas diferentes. Cada país... Eu estou aqui na Áustria, que tem uma população de nem 10 milhões de habitantes. Então, as questões que você vai ver na Áustria são muito diferentes das questões do Brasil. O Rio de Janeiro tem mais pessoas, tem uma população maior do que a Áustria. Então, ela tem situações diferentes. A Áustria, por exemplo, pessoal, só dar um exemplo aqui para vocês, eu estou aqui em Viena. Viena, 60% dos imóveis que existem são imóveis do Estado, por exemplo, né? São imóveis que são subsidiados, recebem alguma ajuda do Estado, as pessoas recebem alguma ajuda, e 22% são a posse, ou seja, o Estado é dono daquilo. Então, é um país muito que, quando a gente analisa a história aqui da Áustria, de Viena, 1926 a 1934, houve um massivo investimento de construção básica, de prédios, que até hoje, quando você passa aqui em Viena, você olha... construído em tais anos, normalmente no meio da década de 20 até o início da década de 30. E depois, após a Segunda Guerra Mundial, 1950 até 1960, depois, foram reconstruídos e foram construídos mais conjuntos habitacionais e casas e prédios financiados através de um imposto que existia, que era um imposto de construção. Então as pessoas pagavam e poderiam fazer aquilo, assim como as pessoas que colocavam dinheiro nesse fundo assim, de construção, poderiam também pegar um crédito futuramente para elas mesmas construírem e desenvolverem aquilo que elas achavam importante. Entendeu?
Então é isso, basicamente que eu queria tocar nesse pontos iniciais. O vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou dividir em duas ou três partes para que vocês possam, né, realmente entender o que eu quero dizer, porque é um aspecto um pouco mais denso, tá?